Meu nome é Júlia e esse é o seminário sobre os acidentes marítimos e poluição ambiental, no caso especificamente sobre o Express Pearl, que foi um navio que pegou fogo, e o capítulo que eu escolhi foi sobre os impactos dos mamíferos marinhos na marina do Sri Lanka. Então esse é o livro dos acidentes que eu comentei. São vários capítulos referentes a vários acidentes diferentes, na verdade, sobre esse navio que eu citei, mas cada capítulo referencia alguma especificidade, por exemplo, de outros animais, propriedades, enfim, contextos. Então, especificamente, o que eu escolhi foi dos impactos dos mamíferos marinhos. Só um resumo: consequências gerais causadas por acidentes marítimos, o que pode acontecer. Geralmente tem derramamento de combustível, que é o que todo mundo pensa em primeiro lugar, como por exemplo na foto ao lado, que é derramamento de petróleo, que é extremamente grave para o ambiente por vários fatores. Derramamento de resíduos, que parece redundante em relação ao combustível, mas é porque não existe só combustível, eu botei em primeiro lugar porque foi o primeiro, todo mundo pensa, mas resíduo pode ser qualquer coisa que não existe naquele ambiente que pode fazer mal. Então, até, por exemplo, um álcool de cozinha, dependendo do tipo de ambiente, pode fazer tão mal, considerado poluição. Sem contar outros químicos que são realmente nocivos, como ácidos, enfim, ou até substâncias alcalinas. Emissão de gases tóxicos, então nesse caso também tem a foto do incêndio. Então isso pode ser qualquer tipo de gases que vão para a atmosfera, que também não fazem parte do ambiente, e aí em excesso, no caso do acidente, pode fazer mal e desequilibrar o ambiente. E liberação de detritos, isso pode servir para qualquer coisa. No caso, eles focaram bastante nesse capítulo em plástico, principalmente plástico queimado, que aí libera propriedades, enfim. É bem poluente e tóxico, mas isso pode servir para qualquer material solto que não deveria estar lá. Então, por exemplo, o material pode se soltar e cair num recife de corais, e isso já é considerado poluente, porque por mais que não seja necessariamente tóxico, ainda assim pode prejudicar a vida marinha que está ali. Isso é só um exemplo, porque na verdade serve para qualquer ambiente, né? Então, os principais pontos desse capítulo são as espécies que habitam a costa e suas características, então, por exemplo, a ecologia, hábitos, tudo isso relacionado. Potenciais impactos do desastre desse navio em relação aos mamíferos marinhos, mais especificamente. Então, temos os gases tóxicos liberados, como eu comentei, os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, que são os HPAs liberados. Então, por exemplo, tem muito a ver com petróleo e vários tipos de combustível. Químicos perigosos dissolvidos e metais pesados, então não só para o ambiente atmosférico, mas também, como eu comentei, que pode cair na água e desregular aquele meio, que já é bem sensível. Detritos plásticos queimados e soltos, mesma história. O plástico queimado solta muito poluente e até gases tóxicos ou materiais químicos tóxicos. E, de qualquer forma, mesmo que não seja o caso, pode cair, machucar algum animal que está passando, obstruir a passagem, enfim, cair num recife de coral, como eu comentei o exemplo. E também as explosões, que pode queimar os animais que estão em volta, podem soltar esses detritos. Enfim, recomendações também em casos de desastres marítimos, que eu também achei bem interessante e importante para comentar aqui. Então essa é a lista de espécies de mamíferos marinhos. Primeiro todo mundo pensa só em cetáceos, tanto baleias quanto golfinhos, mas também tem sirênios, né? No caso, o dugongo, naquela área. Então tem bastante, são 33 que o artigo cita animais, mas de mamíferos marinhos são 30, então é bastante espécie. À esquerda a gente vê o local do acidente, na bandeirinha, é perto do Porto de Colombo, e à direita a gente vê a distribuição das espécies citadas. E aí eu queria soltar um parênteses aqui, um ponto importante, que a gente vê que tem muita espécie ao longo da ilha, mas que no acidente, que é ali perto de Panadura, mais ou menos, para ter acima, na verdade, ao norte, para ter uma localização, uma referência geográfica, não são só essas espécies que foram afetadas. Então, por exemplo, na próxima foto, a gente vê à direita, abaixo, um golfinho de Fraser, que a localização dele, eu vou voltar ao slide, é nesse de vermelho mais ao sul da ilha. Então, não significa que só porque o navio teve problema, um desastre ambiental teve naquele ponto, que só vai
ter consequências para aquelas espécies que vivem naquela região, porque tem as correntes, tem toda essa dinâmica, hidrodinâmica enfim, do ambiente ser considerado um todo e não só aquela área, porque não tem barreira física. Então, isso pode afetar até os mamíferos, né, nesse caso do capítulo, do outro lado da ilha. Então é bem perigoso, porque é muito difícil de conter esse tipo de desastre ambiental. Então aqui são algumas fotos dos mamíferos, aí só são cetáceos odontocetos, e a que eu achei mais triste foi a da esquerda abaixo, porque o golfinho está totalmente desfigurado, eu nem sei dizer que espécie que é, porque ele não tem nem mais a cauda. Eu imagino que seja por conta da explosão ou justamente da soltura de materiais, por exemplo, plástico queimado, que aí cortou algum membro dele, ou enfim, alguma coisa física mesmo que caiu em cima dele ou que manteve ele preso, e aí teve toda essa amputação. Então, as recomendações, passando rapidamente, claro, tem a questão da identificação taxonômica, porque isso é muito importante até para a questão ecológica e para saber, para fazer um monitoramento de espécies. Tem, no caso morfométrico, seria correspondente à nossa biometria, então saber o tamanho do animal até para identificar macho, fêmea, inclusive é importante fazer esse dimorfismo quando tem, né, e fazer a sexagem, saber o estágio de vida e toda a questão de consequências do acidente. Então, se ele tem algum parasita, doença, algum tipo de anomalia física, né, morfológica ou anatômica e histológica, no caso da necrópsia, fazer a necrópsia para saber o que aconteceu, ver o conteúdo estomacal, que isso é basicamente para qualquer animal que morre em centro de reabilitação, já é praxe fazer isso, já é protocolo, e algum tipo de, se tiver algum tipo de contaminação química no ambiente, que geralmente tem. Então, algumas das poluições abordadas nesse capítulo foram justamente atmosférica, como eu comentei, algum tipo de explosão, nem precisa ser explosão, mas no caso foi, do incêndio, mas também tem qualquer tipo de liberação de gases não necessariamente tóxicos para o ambiente, mas que, por não serem naturais de lá, digamos assim, já causam algum tipo de poluição. Claro, a aquática, nesse caso marinha, mas também pode contaminar outros corpos d'água se tiverem em volta, então, por exemplo, água doce, que aí é bem complicado porque também afeta a população em terra, por exemplo, pessoas que dependem daquele tipo de água. Resíduos de alta densidade, como por exemplo petróleo ou derivados de petróleo, algum tipo de óleo, como por exemplo na foto abaixo que a gente vê do golfinho contaminado coberto, né, com óleo, que eu imagino que seja petróleo mesmo. Então isso impede ele de respirar, impede de se locomover, e aí nisso, com qualquer animal marinho, mamífero marinho no caso, ou até réptil, já acaba com ele, porque ele precisa respirar e se não conseguir respirar ele morre afogado. E, enfim, até para comer também, quando gruda a boca ou os olhos e ele não consegue mais fazer nada básico, né? Fazer suas necessidades, suprir suas necessidades, na verdade. A foto de cima é relacionada à poluição física, que foi o que eu comentei sobre os destroços que caem em cima de animais, atropelam animais, que podem formar barreiras físicas, então isso também compromete a saúde geral do ambiente. Eu encontrei 2 artigos relacionados que eu quis botar aqui que eu achei de extrema importância. O primeiro é de golfinhos franciscanos, né, que são como se fossem sentinelas, na verdade são exatamente sentinelas do desastre do Fundão, que aconteceu em Minas Gerais. Então, eles falam sobre como se diz, a relação com organohalógenos. Então, basicamente, é o mesmo composto de hidrocarboneto, só que um hidrogênio é substituído por um halogênio. Então, é igualmente tóxico, é igualmente perigoso para a saúde geral do ambiente, né? Não só para animais, para fauna, mas também para flora, se tiver. E também não é necessariamente um artigo de baixo, mas é um geral sobre 10 anos depois do Deepwater Horizon, que foi um acidente também terrível, foi considerado referência ruim, no caso, de acidente marítimo com derramamento de petróleo.
Então como fala, não é necessariamente um artigo, mas é um compilado de informações, de atualizações, tanto em tartarugas marinhas quanto golfinhos e baleias, ou seja, cetáceos no geral. Então também é bem interessante essa reportagem, digamos assim, é do Departamento de Pesca dos Estados Unidos, então não é necessariamente científica a ponto de ter dados e pesquisas, mas a pesquisa é mais básica de terem ido lá e verem o que aconteceu, o que pode ser melhorado também. Isso eu achei bem interessante, porque botaram na reportagem como evitar esse tipo de acidente, que também é de extrema importância falar sobre, não adianta só falar o que aconteceu, mas também tem que falar como prevenir no futuro, justamente para não piorar ainda mais a saúde do ambiente, de novo, tanto a flora quanto a fauna. Nesse caso, com foco na fauna dos mamíferos marinhos, né? E é isso, obrigada.